Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez aqui nós podemos retornar à casa do Senhor, né? Hoje, dia do Senhor, domingo, dia tão especial para a família do povo de Deus. E nós aqui nos achegamos então à casa do Senhor para esse momento de adoração. E espero no Senhor que seja realmente um tempo de edificação às nossas vidas, um tempo onde nós podemos adorar ao nosso Deus e que Ele esteja nos ajudando nesse momento de adoração. O Salmo 89, o primeiro versículo desse Salmo, nos diz assim: Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus é Senhor Todo-Poderoso e nós aqui nos achegamos à casa do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus. E vamos cantar sobre a grandeza de Deus, vamos falar da grandeza do Senhor. Isso é adorar a Deus, é reconhecer quem Ele é, com lábios que professam o Seu nome. E também agradecer ao Senhor pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos tem feito. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus, rogando ao Senhor que nos auxilie nesse momento de culto. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho nosso Salvador, aqui, ó Deus, nos reunimos mais uma vez em Teu nome, mais uma vez retornamos à Tua casa, ó Pai, para esse momento de adoração. Nós, ó Deus, reconhecemos que Tu és Deus misericordioso, que opera maravilhas, ó Deus, que sustenta todas as coisas e nos tem abençoado, ó Pai, dia após dia. Estar na Tua casa, ó Deus, na presença do Senhor, que é santo, Deus onipotente, Tu que criaste todas as coisas, para nós é um privilégio, ó Deus, poder estar na Tua presença. E sabemos, ó Deus, que onde existem lábios que invocam o Teu nome, pessoas alcançadas pela Tua graça salvadora, o Senhor se faz presente. Não pelos nossos méritos, ó Deus, mas os méritos de Cristo. Nós, ó Deus, nesse instante invocamos o poder do Teu Divino Espírito sobre as nossas vidas e sobre esse ato de culto. Queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que nos auxilies, ó Deus, pois dependemos de Ti para que possamos prestar uma adoração que seja agradável a Ti, ó Pai. Que o Senhor esteja diante de nós, que o Senhor nos edifique, ó Pai, com a Tua palavra que será lida e exposta, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, na Tua infinita bondade, graça e misericórdia, também incline os Seus ouvidos, ó Deus, bendito e santo, às nossas orações, aos nossos cânticos de louvor, para que cheguem a Ti, ó Deus, essas canções de louvor e gratidão ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, edifica-nos, ó Pai, fortalece as nossas vidas. Tudo isso eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar um hino do Inário Novo Cântico, que é conhecido com o título Rei Sublime. Eu convido você a se colocar em pé para que cantemos esse hino. É o hino 19 do Inário Novo Cântico. Vai ser projetado aqui. Quem tem inário aí na Bíblia pode utilizá-lo ou acompanhar aqui na projeção. Hino 19, Rei Sublime.
Podem sentar, meus irmãos. Palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos de 21 a 31. Quero que estejamos lendo esse texto nesse momento para a nossa reflexão, para suplicarmos o perdão de Deus, que possamos examinar as nossas vidas, colocando diante do Senhor as nossas faltas, crendo que Jesus Cristo nos purifica, o sangue de Cristo nos purifica. Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 31. E diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Meus irmãos, esse texto do capítulo 3 tem um versículo muito conhecido, quando nós falamos ou lembramos do tema da justificação pela fé, da obra de Deus em nos salvar. O versículo 23 fala da triste realidade da humanidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós necessitamos do Senhor até mesmo para crer nele. Nós necessitamos do Senhor para podermos nos achegar a Ele. Quando nós nos achegamos à casa de Deus, quando nós retornamos à casa do Senhor para um momento de culto, nós devemos entender que a adoração para nós é possível porque Deus veio até nós. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus, pois nós somos pecadores, mortos, estávamos nessa condição sem Cristo, mortos em delitos e pecados. É claro que mesmo alcançados pela graça salvadora e o Espírito Santo habitando em nós ainda temos a inclinação para o mal. E de quando em quando nós transgredimos a lei do Senhor, nós desobedecemos. E convém que nós estejamos diante do Senhor com um coração sincero, olhando para a nossa vida, para aquilo que temos feito, que desagrada ao Senhor. E você sabe, você que tem o Espírito de Deus, você sabe quando peca diante do Senhor. Você que lê a Escritura Sagrada, você sabe aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que são os preceitos do nosso Deus. E por isso nós devemos retornar à casa de Deus, sempre fazê-lo, mas retornar à casa de Deus com um coração sincero, contrito, diante do Senhor, reconhecendo as nossas faltas e com a disposição de caminhar em obediência ao nosso Deus. Uma grande maravilha, obra maravilhosa, grandiosa foi realizada pelo Senhor. E deveríamos nós, meus irmãos, todas as vezes que nos achegamos à casa de Deus, ou todas as vezes que nós cometemos um pecado, deveríamos nos envergonhar grandemente, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós vivêssemos a vida dele, como ele, sendo imitadores de Deus, como filhos amados, caminhando em obediência e em alegre obediência ao Senhor. E sabemos que, como disse, temos a inclinação para o mal. Todavia o Senhor, quando nos regenerou, nos deu do seu Espírito também. E temos, portanto, todas as condições para vivermos em obediência. E isso deve causar em nós, meus irmãos, um entristecimento. Devemos estar contritos, nos entristecer, nos envergonhar diante de Deus, que tanto fez por nós. E eu e você
E muitas vezes ainda desobedecemos ao Senhor. Mas também deve ser motivo de alegria em nosso coração o saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica, o sangue de Cristo nos purifica. Devemos ir até o Senhor com o coração sincero, em arrependimento e pedir perdão ao Senhor as nossas faltas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez e que você possa também ter no seu coração esse desejo sincero de andar em novidade de vida, em conformidade com aquilo que o Senhor nos fala em sua palavra. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós ainda insistimos em desobedecer ao Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor esteja a cada dia nos capacitando a uma vida de obediência, a andarmos, ó Deus, conforme os ensinamentos da Tua Palavra, em alegre obediência aos preceitos do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a salvação do Senhor, a Tua graça salvadora nos alcançou. E nós queremos viver de modo digno dessa vocação, desse Evangelho, ó Pai. Purifica-nos, ó Deus, abençoe as nossas vidas, santifica-nos, ó Deus, na Tua Palavra, para que possamos hoje também prestar um culto agradável ao Senhor e viver também os nossos dias de modo a glorificar o Teu nome. Que o Senhor, Deus, esteja nos perdoando e que nós possamos, nesta noite, ter os nossos ouvidos, a nossa mente e coração abertos à Tua Palavra, para guardá-los, ó Deus, os ensinamentos do Senhor e assim praticarmos, ó Deus, os Teus preceitos. Abençoe as nossas vidas, fortalece, ó Deus, a cada um de nós em nossa vida espiritual. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos ainda fazer a leitura de um texto da Palavra do Senhor, no Salmo 86, e eu quero que façamos essa leitura no sentido de gratidão ao nosso Deus. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12 desse texto. Aí nossa Bíblia fala que esse salmo é um salmo de Davi, súplica e confiança. Salmo 86, versículos de 1 a 12. Eu quero convidar você a fazer essa leitura juntamente comigo. Vamos todos juntos ler esse texto, tá bom? Leiamos então, meus irmãos. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Meus irmãos, em nosso culto, nesse instante, eu quero que estejamos então rendendo graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. É o momento de nós lembrarmos das bênçãos do Senhor, é o momento de consagração de dízimos e ofertas, é o momento de cânticos espirituais, quando vamos nos alegrar em Deus e celebrar as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós adoramos ao Senhor, reconhecendo e professando com os nossos lábios quem o Senhor é, mas também devemos agradecer ao Senhor, lembrando de tudo aquilo que Ele tem feito.
Os irmãos que têm o seu dízimo, sua oferta, podem entregá-lo enquanto nós teremos o momento dos cânticos espirituais, e que você possa também consagrar esse momento de gratidão a Deus, lembrando de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e teremos então o momento dos cânticos espirituais. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com teu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos.
mais que ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessa nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz, tua palavra, Para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanece. Tua palavra, vida abundante. tua palavra falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
de amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, Firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. e mesmo quando eu chorar, As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai bendito, nós dedicamos a Ti, ó Pai, as nossas ações de graças, lembrando de tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, quão bondoso o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor tem sido, generoso para com as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, pela semana que Tu nos deste, pela semana que iniciamos aqui na Tua casa no dia de hoje. Eu Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos protegido, nos guardado. O Senhor é que nos livra de todo o mal. Ó Deus, continua a cuidar de nós. Eu quero suplicar também ao Senhor a consagração de dízimos e ofertas. Quero rogar ao Senhor que seja abençoando as nossas vidas. Agora estaremos abrindo a Tua palavra, examinando, ó Deus, a Escritura. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, ao entendimento, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, edifica o Teu povo, ó Pai. Aceita as nossas canções de louvor e adoração e gratidão a Ti, ó Pai. É em nome de Jesus, Teu Filho bendito e santo, que nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, na semana passada falamos um texto sobre o milagre de Jesus, um dos milagres dele, e hoje também quero seguir nesse mesmo sentido, olhando para o texto que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 ao 37. Texto então, Marcos, capítulo 7, versos de 31 a 37 é o texto da nossa mensagem de hoje. Os irmãos acompanhem a leitura do texto. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele.
Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Até aí a leitura, então, esse texto. Meus irmãos, só para a gente, por uma questão de contextualização, né? A gente começa o versículo 31, a gente vê que é uma sequência, né, de uma história que está sendo contada anteriormente. Esse versículo 31, essa parte do texto, ela faz parte de uma seção no Evangelho de Jesus, que é narrado aqui em Marcos, né, que vai do capítulo 7, do verso 24 até o final do capítulo 9. Então, nesse trecho da Escritura, que você pode ler em casa, pode fazer uso desse texto na sua meditação, é esse trecho, é conhecido nos Evangelhos como o momento em que Jesus está fora dos limites da Judéia. Tá? Então ali tem essa região de Decápolis, onde ele está. Decápolis, né, um nome, talvez você não associe num primeiro momento, mas significa 10 cidades. É uma região de 10 cidades, onde Jesus havia curado aquele endemoniado lá em Gadara, né, nessa região, e aí ele está retornando àquele local ali depois de algum tempo. Também o ministério de Jesus na região chamada Decápolis, é onde acontece esse milagre, que está mais em cima, né, ao norte, na parte norte de Israel, não em Israel, lembrando que ele está fora dos limites da Judéia. E uma outra ministério que acontece paralelo a esse, ou consequentemente, na sequência, é o ministério da Pérea. Quem tem um mapa da Palestina na Bíblia, pode também fazer um exercício nisso. Você vai ver lá em cima, né, na região norte, você vai ver escrito Decápolis, e logo um pouquinho embaixo tem o Mar da Galileia lá em cima, você vai ver o Rio Jordão ali. E aí a parte de cima está Decápolis e a parte de baixo vai estar circulado assim, escrito Pérea. Então esse é o ministério de Jesus nessa região, fora dos limites da Judéia. Então o verso 24, para a gente entender, diz que Jesus saiu das terras de Tiro e Sidom. Ele estava, vamos dizer assim, vamos dizer que Pérea esteja do lado, eu não vou saber a questão de pontos cardeais aqui, mas vamos dizer que esteja desse lado a região de Decápolis. Ele estava desse lado, então ele passou para cá e vai para a região de Decápolis, estava na região de Tiro e Sidom, aí ele passa para cá e faz toda essa região aqui, falando do reino e curando muitas pessoas nessa região, onde não eram judeus, né? E ele fala com essas pessoas. Jesus havia, como eu disse, passado por ali, pela região de Decápolis, e na sua segunda viagem, partindo de Tiro e Sidom, né, que é dito aí no nosso texto, até chegar nessa região de Decápolis, ele cura muitas pessoas. O verso 24, que são os versos anteriores, a sessão anterior, mostra também uma cura que Jesus havia feito. E chega nesse momento, então, que Jesus cura um homem que era surdo e gago. O texto, então, narra aliás, mais um dos milagres de Jesus que eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas. Tá? A primeira situação aqui desse cenário, a gente vai comentar isso, o que Jesus fez, esse milagre, e uma coisa que nos chama a atenção, e que eu quero destacar em primeiro lugar, são as ações de Jesus nesse milagre. Jesus fez muitos milagres, isso marca a chegada do reino, não é isso que nós vimos na semana passada, que João Batista falou, né? Arrependei-vos, pois o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. O Novo Testamento, ora, vai dizer que o reino está próximo, e em outro momento vai dizer o reino já chegou, e vimos que Jesus, a chegada do reino, é a chegada de Jesus.
e mostrando isso, comprovando a sua chegada, autenticando, vamos dizer assim, a sua chegada, muitos milagres são feitos, e muitos desses, aliás, todos eles, cumprindo aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento pelos profetas. O profeta Isaías fala de cegos vendo, surdos ouvindo, né? E Jesus cura paralítico, ele faz muitos milagres, anda sobre o mar, ele faz muitos milagres, mostrando ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado. Mas o que acontece nesse milagre, particularmente? Nos chama a atenção algumas coisas que Jesus faz. Não é difícil de você encontrar, eu nem faço aqui um apelo para que você procure isso, não precisa procurar não, mas não é difícil de você verificar pessoas, principalmente de uma linha neopentecostal, que ao orar a Deus para que faça milagre, estejam repetindo alguns gestos que Jesus faz nesse milagre aqui. Como, por exemplo, colocar o dedo nos ouvidos do surdo, as pessoas costumam fazer coisas desse tipo. Mas aí, vamos olhar para esse milagre que Jesus faz. O que ele faz tem uma série de eventos aqui, ou de coisas que Jesus faz ao curar esse homem. Primeiro, ele retira esse homem do meio da multidão, colocando-o à parte, diz aí o texto, Havia uma multidão seguindo a Jesus, e Jesus cura de fato aquele homem. As pessoas viram isso, as pessoas se maravilharam, dizendo, olha, o que ele faz bem feito. Quer dizer aqui que ele curou e curou mesmo. As pessoas que nem reconheciam a Jesus como Deus, como Senhor, reconheceram que ele fez esse milagre e fez bem feito aquilo que ele estava propondo-se a fazer. Mas o que provavelmente Jesus está fazendo ou desejando fazer, qual que é a intenção de Jesus ao retirar aquele homem do meio da multidão e chamá-lo à parte? Jesus não é nenhum superstar. O Evangelho não é espetáculo como a gente tem visto nos nossos dias. Tem muitas pessoas que utilizam-se da fé e a gente verifica isso, que a religião, para muitos, infelizmente, tem se tornado um espetáculo. Uma vez, quando eu estava no seminário ainda, e eu tinha uma disciplina chamada Religiões e Seitas, e o professor passou um trabalho para a gente de visitar uma seita ou uma igreja que não fosse a minha, eu preferi visitar uma outra igreja, uma outra denominação. E eu fui numa igreja neopentecostal, não convém aqui por questão de ética falar o nome da igreja, e eu fui participar do culto. Foi um momento até alegre, de cânticos ao Senhor, mas algumas coisas me chamaram a atenção, porque depois eu tinha que ir lá conversar com o pastor da igreja, e falar algumas coisas. Foi lida a palavra, foram cantados cânticos e tudo mais. Mas o pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção naquele momento. Ele falou assim, olha, as igrejas nossas, nesse estilo de igreja, era uma igreja neopentecostal, o pastor aqui ele tem que funcionar como um animador de auditório. Isso foi palavra do dirigente. Só que eu olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus fazendo sim um milagre. Mas ele tinha poder. Quem poderia contestar o poder de Jesus? Mas ele não faz isso em meio à multidão para que fosse ovacionado, para que aquelas pessoas entrassem ali em êxtase e tudo mais. Ele chama aquele homem à parte, retira-o da multidão. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho precisa ser comunicado, sim, mas o Evangelho e a vida cristã não é espetáculo. Ou, se a gente quiser ver o espetáculo, como a Bíblia fala, é aquele espetáculo da cruz que foi feito lá, onde o Filho de Deus se entrega para que nós tenhamos a salvação. É claro que ninguém quer esse tipo de espetáculo para si. Mas o Senhor Jesus chama aquele homem à parte e faz o milagre. Tem uma frase que eu li essa semana, do pastor Renato Vargens. Ele escreveu o seguinte: o pragmatismo transformou, no caso da religião, da igreja cristã, transformou pregação em palestra,
igreja em church, missões em desafio radical, louvor em show, evangelismo em balada gospel, evangelho em autoajuda e pastor em coach. Essa é a realidade que a gente tem visto em muitas igrejas. Nós temos que ter um culto, com certeza, um momento alegre, sim, ao nosso Deus. Mas temos que ter no nosso culto também um momento de muita reverência. Nós não nos achegamos à casa de Deus como quem vem a um espetáculo, como quem vai a um evento social. Quem vem à casa de Deus, eu sei que nós presbiterianos, né, alguns em tom de brincadeira vão dizer assim, aquela brincadeira que tem fundo de verdade, né? Dizer assim, não, o presbiteriano é frio, né? É bom que nessa época do ano a gente fica tranquilo, né? Não tem problema. Mas a Bíblia fala que, Jesus falando, que nós devemos ser frio ou quente, então não estamos errados se somos frios. Não é? O que não pode é ser morno. Agora, existe na igreja presbiteriana a mornidão? Claro que existe. Existe nos lugares onde é necessário que haja um espetáculo para animar as pessoas, né, para motivar, né? Vamos motivar bastante as pessoas para que elas voltem na próxima vez. A motivação, meus irmãos, para nós estarmos na casa do Senhor é a palavra de Deus, é o nosso comprometimento com Cristo. É por isso que nós retornamos. É claro que o local onde nós estamos adorando ao Senhor deve ser um local onde o culto é centrado na palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus é anunciada, e aonde pessoas alcançadas pela graça salvadora, pelo Espírito de Deus, se reúnem em torno dessa palavra, ali existe um culto verdadeiro ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Meus irmãos, nós estamos lendo aqui um texto, vimos na semana passada, a exposição foi nesse sentido, do Senhor Jesus fazendo milagres, um homem que tinha o problema da cegueira, um homem que, além de todas as dificuldades dele, ainda estava endemoniado, e nós falamos sobre isso, que são situações que acontecem sim. Nós temos que entender que o império de Satanás existe, Jesus fala sobre isso, e nós vimos um pouco disso no texto da semana passada. Mas eu creio também que o nosso Deus é um Deus poderoso, que ainda cura pessoas enfermas, que soluciona os nossos problemas quando nós clamamos por socorro, que nos ajuda em meio aos perigos, em meio às adversidades. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus transcendente e imanente, é um Deus que transcende, pois Ele é um ser espiritual. Deus é espírito, mas Ele é um Deus que emana, ou seja, é um Deus que age na criação e principalmente na vida do povo da aliança, do povo que Ele chamou para ser o seu povo. Ele age sim sobre as nossas vidas, nas nossas vidas. Mas me chama muita atenção, Jesus em meio àquela multidão, Ele retira aquele homem à parte. Uma outra coisa que Ele faz, Ele coloca o dedo nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Não é uma coisa que a gente acha algo muito comum, né? Mas aquele homem, ele tinha dificuldade, ele não conseguia ouvir. E Jesus mostra para ele, para mim fica claro isso, que Jesus está mostrando, olha, eu vou tocar nos teus ouvidos, eu vou tocar na tua língua. Ele não podia ouvir Jesus dizendo, olha, eu vou curar a tua surdez. Não, ele era surdo, né? Não tinha como ele ouvir Jesus dizer isso. E ele tinha dificuldade para falar, e Jesus mostra com essas atitudes, então, que Ele está operando aquele milagre, que Ele é poderoso para fazê-lo. Por isso Jesus faz isso. Eu não tenho que ficar replicando essas ações de Jesus. O que nós temos que fazer é aquilo que Ele faz, num outro ponto aqui que eu quero destacar, que Jesus, ao fazer isso, colocar o dedo nos ouvidos, tocar a língua daquele homem, Ele ergue os olhos aos céus. Essa sim deve ser a nossa postura. O que erguer os olhos aos céus aqui significa? Ele está dizendo que o poder que Ele tem,
que aquilo que ele está fazendo é no poder do Senhor que vive nos altos céus. As nossas orações são dirigidas ao nosso Deus. Nós não precisamos, nós não temos esse costume, né? Para nós geralmente quando oramos a gente abaixa a cabeça, né? Fazemos isso. As pessoas do tempo de Jesus, ao orar, levantavam os olhos e olhavam para os céus e faziam assim. Você pode fazer isso, você pode fechar os seus olhos. O importante é nós lembrarmos que as nossas orações são dirigidas ao Senhor. E é Jesus Cristo, aquele que está entre nós, homens pecadores e o Deus Santo. Essa ação de Jesus nos faz lembrar isso, que nós recebemos da parte de Deus, do alto céus, o Senhor dos Senhores, as bênçãos, o milagre da parte do nosso Deus, e foi assim também com aquele homem. E uma coisa que Jesus faz, depois dele tocar os ouvidos, a língua, de olhar para os céus, Jesus suspira, diz aí o texto. Diz aí no versículo 34, depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou. Eu imagino Jesus suspirando aqui, alguém que sente a dificuldade daquele homem. Alguém que tem misericórdia, é alguém que tem compaixão daquela pessoa, que sente a dor daquela pessoa, a dificuldade daquele a quem ele está tratando naquele momento. É a intimidade do Senhor, a preocupação com o indivíduo. Eu sei que você pode olhar para esse texto, ou talvez para outros, e dizer assim, mas Jesus agiu entre multidão. O texto daquela mulher com hemorragia diz que Jesus estava em meio a uma multidão, indo lá para a casa daquele homem que a sua filha estava doente, e a multidão apertava Jesus daqui e dali, e vem uma mulher e toca em Jesus. E ao tocar ela foi curada e Jesus percebeu, alguém me tocou. Em meio à multidão Jesus fez aquele milagre. Eu preguei um sermão uma vez falando desse texto, do contexto ali, falando que Jesus se preocupa com grupos de pessoas, como nós aqui, que somos em um grupo pequeno, individualmente e também na multidão. Mas só que Jesus trata individualmente com cada um de nós. Em meio à multidão, nós somos individualmente pessoas alcançadas pela graça salvadora. Jesus salva, o Espírito de Deus age em nossa vida individualmente. O nosso nome está escrito lá no livro da vida. Individualmente, não está escrito assim, olha, todo aquele pessoal. Não, é individualmente, você, com teu nome. E não é escrito a lápis, não, como alguns estão dizendo, olha, o seu nome foi apagado hoje, viu? Deus falou para mim que apagou o seu nome de lá do livro hoje. Não, é Ele mesmo quem escreve, que está gravado ali para sempre. E é Ele quem preserva o nosso nome, a nossa herança é guardada nos céus pelo Senhor. É Ele mesmo quem guarda, não sou eu que guardo a minha herança, senão eu já teria perdido. É o Senhor quem guarda. Jesus suspira. Isso mostra que Jesus se preocupou com a condição daquele homem. A condição daquele homem estava tocando o coração de Jesus, as suas dores eram também compartilhadas por Jesus. Meus irmãos, nós como cristãos temos que olhar para as dificuldades, para a miséria das pessoas, e nós não podemos. Jesus Cristo disse que isso aconteceria. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Jesus fala a respeito disso. Mas com os cristãos não deve ser assim. Nós temos que sentir a dor do nosso irmão. A igreja, a comunidade dos salvos, aqueles que professam a fé em Cristo, nós vivemos, a palavra comunidade para uns principalmente no meio presbiteriano, né, alguns têm dificuldade com essa palavra, mas eu entendo ela no sentido de estarmos juntos, de comunhão, de comungarmos mesmo, de comer o pão juntos, que é isso que nós fazemos, e lembramos da ceia do Senhor. Comunhão é estarmos juntos, estamos ligados, aqui estamos porque o Senhor nos colocou aqui.
E a ideia de igreja local, ela é muito importante, biblicamente falando. O apóstolo Paulo, quando fala de igreja, é interessante que ele não faz questão de fazer a diferenciação entre igreja visível e igreja invisível, ou a chamada igreja triunfante. É a igreja de Cristo. Alguns estão aqui na igreja local. E aí ele fala a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, né, com o pastor Timóteo, aquele que estava liderando aquela igreja. São os crentes em Cristo Jesus que fazem parte da chamada igreja triunfante, a igreja invisível, né, no sentido de ser espiritual, mas que se reúnem, congregam juntos. Aqui estamos. E, meus irmãos, a nossa vida deve ser uma vida de comunhão, onde nós partilhamos e compartilhamos a nossa vida uns com os outros. Nós temos que renunciar, meus irmãos, uma ideia que, de alguma maneira, ela é muito difundida nos nossos dias, de um cristianismo vivido isoladamente. Deus nos chama individualmente, trata individualmente a cada um de nós, para que sejamos o seu povo. E pode olhar desde o Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, ele vai tratar individualmente com aquele homem, mas a promessa dele é que ele seria o pai de uma nação, e que através dele seriam abençoadas todas as nações, as famílias da terra. Deus está tratando individualmente para que exista um povo que o adore em espírito e em verdade, como diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 4. Nós somos alcançados pelo Senhor individualmente, mas vivemos o cristianismo como povo do Senhor. Então nós compartilhamos, devemos fazer como Jesus. Quando alguém está sofrendo em nosso meio, como lemos lá em Tiago, está alguém sofrendo, está alguém doente, faça a oração, chame os presbíteros, vamos sofrer junto com o nosso irmão. E também nas alegrias, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós devemos, meus irmãos, afastar essa ideia de um cristianismo vivido isoladamente. Nós não podemos pensar assim e agir assim, como essa ideia que tem sido muito espalhada nos nossos dias. Eu vou na igreja para a celebração, mas eu vou para casa e cada um vive a sua vida como bem entende. Não, nós partilhamos de alegrias e tristezas. Nos alegramos quando alguém tem uma... É tão bonito quando a igreja compartilha das alegrias e tristezas até. Claro que ninguém quer celebrar tristeza, não é isso. Mas a igreja que compadece de um irmão que está sofrendo, de alguém do nosso meio que está passando por uma adversidade. Quando alguém do nosso meio passa, por exemplo, uma situação de desemprego, não só nós ajudamos com a cesta básica. E quantas vezes eu já vi isso na igreja, apesar do momento que a gente vive, eu não tenho notícia, pelo menos no nosso hall de membros, de pessoas desempregadas. Mas já vi isso na igreja. Pode ser que aconteça de alguém no meio da igreja estar desempregado, e a igreja não somente leva uma cesta básica, mas a igreja ora e sofre junto, e vai usar das influências que tem, do conhecimento que tem, para que aquele irmão possa, o quanto mais rápido possível, ser reinserido no mercado de trabalho. E a igreja faz isso. Quando alguém está doente, a igreja sofre com aquela enfermidade. Nós não abandonamos os nossos. Alguém diz que a igreja, ela age assim. É o único exército que abandona os seus feridos. Mas isso não deve ser uma realidade. Nós sofremos com os nossos irmãos que sofrem, devemos sofrer. E devemos nos alegrar com as suas alegrias. Tem gente que tem essa dificuldade de ver a vitória de uma pessoa, de ver uma conquista, alguém que batalhou tanto, aquele menino que lutou tanto para fazer o seu curso, a sua faculdade, e ele consegue vencer, né? Terminou, e agora ele arrumou o seu primeiro emprego. E aí o que o menino faz? Ele chama a igreja, gente, vamos nos reunir aqui, e eu tenho visto muito pouco isso, viu, irmãos? Pessoas que terminam uma vida de luta, né, de trabalho, de trabalho árduo, e aí quando vence essa etapa, o que o cristão faz?
junta o povo de Deus. Gente, vamos adorar o Senhor, vamos render graças comigo, se alegrem comigo por essa bênção que eu recebi, consegui vencer isso. E a igreja então se alegra porque ela entende que aquilo é importante para o irmão, e nós rendemos graças. Quando alguém faz aniversário na igreja, né, a gente às vezes canta parabéns, né, para você e tudo mais. Eu digo que o aniversário é um momento de gratidão a Deus. Eu agradeço Deus por mais um ano. Eu não fiz nada por merecer, mas Deus me deu mais um ano. E a igreja então se alegra com mais um ano. Uma pessoa idosa que mais um ano está celebrando o ano de vida. Nas alegrias também a igreja tem que se reunir e se alegrar. Jesus sente a dor daquele homem. E aí, Jesus disse então essa palavra efatá. Os comentaristas dizem que ele diz em aramaico, né? Embora alguns vão contestar que seja, mas a maioria dos estudiosos vão dizer que é sim essa palavra no aramaico, a língua materna de Jesus, e imediatamente o homem passa a ouvir e a falar sem nenhum embaraço. Ele se preocupa em fazer isso, em falar dessa maneira. Por que Jesus fez isso, né? O que eu tenho que entender aqui é o poder da palavra de Jesus, não aquilo que a língua que ele falou, mas em quem está a palavra de poder no nosso Deus. Meus irmãos, diante dessa realidade, né, eu tenho que entender que não é o ritual que Jesus fez, mas nesse ritual Jesus nos mostra algumas coisas. Ele poderia simplesmente dizer assim, olha, fique curado, como ele fez em outras ocasiões. Quando ele ressuscita Lázaro, ele vai lá até a porta daquele túmulo e diz, Lázaro, sai. E assim aconteceu, ele ressuscitou. Senhor, se queres, pode curar, eu quero, fica curado. Poderia fazer dessa maneira, mas ele nos ensina várias situações aqui que nós aprendemos com o nosso Deus. Uma outra coisa que eu destaco nesse texto é que Jesus é o Messias prometido, você e eu sabemos disso, e ele tem poder para curar e salvar. Ele tem poder. Tinha um corinho, né? Eu aprendi esse corinho quando era criança, que dizia assim, Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, né? E aí esse cântico, esse corinho, vai repetindo uma série de milagres que Jesus fez. E ele é poderoso. No episódio da cura de um paralítico, quando Jesus era confrontado pelos líderes religiosos, ele disse o seguinte, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra poder, autoridade e autoridade para perdoar pecados, ele diz ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Está lá no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, que ele tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Olha só, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho poder para curar. Ele poderia dizer isso, então eu curo. Mas Jesus é contestado ali pelos líderes porque ele disse que os teus pecados estão perdoados. E quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aí Jesus confirma a sua autoridade de perdoar pecados fazendo esse milagre. O que ele está dizendo, ensinando lá em Marcos 2, principalmente aos fariseus, aos líderes, é que estava se cumprindo a profecia de Isaías, que o Messias prometido viria e faria sinais e maravilhas, operaria milagres, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Porque dizer que ele estava perdoado, né? Dizer que está perdoado, qualquer um poderia dizer. Mas eu não só digo isso, eu tenho autoridade para dizer. E vejam a autoridade que eu tenho. Paralítico, toma o teu leito, levanta, começa a andar agora e vai para a tua casa. E assim aconteceu. Jesus andou sobre as águas. Isso nos mostra que Jesus tem poder sobre a criação. Quem pode andar sobre águas? Quem pode dizer ao mar,
as ondas que se agitam, e os discípulos ali amedrontados com o poder das ondas, estamos quase a naufragar, e Jesus lá dormindo. Senhor, não te importa que pereçamos? Homens de pequena fé. E Jesus então ordena e a água se acalma, os ventos cessam, as ondas se acalmam. Quem é esse? Dizem os discípulos. Jesus é poderoso, porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele tem poder sobre toda a obra criada. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas essas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador com o Pai, e Ele tem poder sobre a obra criada. O nosso Deus não é um Deus simplesmente transcendente, como alguns dos filósofos vão dizer. Por exemplo, Epícoro, é um filósofo. O apóstolo Paulo vai ter um confronto lá com os discípulos de Epícoro. Epícoro falava que a divindade existe. Ele não confessava o único Deus, não professava fé no único Deus. Mas ele dizia que existia, sim, divindade. Só que as divindades, elas estão lá no lugar delas e elas nada interferem na nossa vida. Existem pessoas nos nossos dias que vão, vamos dizer assim, fazer um upgrade nesse pensamento aí. A filosofia é assim, não é? Vem uma pessoa e fala uma coisa, aí o outro repensa aquele pensamento e traz alguma coisa, acrescenta, às vezes piora, e é assim. Mas alguns vão dizer nos nossos dias o seguinte, a chamada teologia relacional: Deus de fato existe, Deus é criador, mas Ele não interfere em nada. Ele construiu tudo e fez como uma engrenagem que funciona, e Ele está lá de fora. É por isso que as coisas acontecem aí. Ele não interfere na obra criada. Não, o nosso Deus interfere sim. O nosso Deus age na obra criada. Jesus agiu com poder sobre o elemento criado, sobre a natureza. Ele agiu sim, porque Ele é todo-poderoso. Ele curou enfermos, paralíticos, cegos, surdos, mudos. Ele tem poder também sobre a natureza humana. Se alguém estiver enfermo... Meus irmãos, a gente tem uma confiança, digamos, em certo sentido boa, né? Quando a gente fica enfermo, quando alguém fica doente, alguns dos irmãos têm a condição de ter o seu plano de saúde, né? E aí ficou doente, está alguma coisa, não, vamos lá no médico. Tudo bem, tem que fazer isso sim. Mas eu e você, que confiamos em Jesus Cristo, que sabemos que Ele tem poder sobre a obra criada, que Ele tem poder sobre a nossa vida, antes da gente sair para o médico, você tem orado? Você tem pedido para Deus? Deus, eu não tenho poder para curar. Eu estou indo lá para o médico, porque eu como pai, como mãe, tenho essa responsabilidade. Mas eu sei que Tu podes, se Tu queres, curar essa enfermidade. E às vezes nós nos esquecemos de orar e a gente corre lá pelo médico. Eu não estou dizendo que você não deva ir, não. Porque eu entendo que a capacitação que Deus dá, que os homens têm para cuidar da saúde humana, isso é graça comum. É Deus quem dá essa condição. Mas nós temos que, em primeiro lugar, buscar a Deus. Colocar diante do Senhor a enfermidade, a dificuldade. Deus tem poder para curar. E Ele tem feito isso. Pode ser que Ele esteja colocando à nossa disposição o recurso da medicina, de algum remédio. Mas pode ser que Ele nos dê esse privilégio de experimentarmos um milagre da parte dEle. Pode ser que Ele faça isso. E principalmente, eu tenho que colocar diante de Deus a minha dificuldade, a adversidade, a minha preocupação, a enfermidade. Colocar diante do Senhor. Porque Ele vai olhar para nós. E tenha fé, creia dessa maneira,
que esse Jesus que nos ama, ao olhar para a sua dificuldade, para a minha dificuldade, Ele vai fazer como com aquele homem. Ele vai suspirar, olhando para você. Creia nisso. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele olha assim para nós. Então não deixe de orar, meus irmãos. Vai precisar ir para o pronto atendimento? Ore primeiro. Está esperando o resultado de um exame? Ore. Peça a Deus. Confie no Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem as palavras de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse é o Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nós adoramos. Em terceiro lugar, meus irmãos, a história do milagre é então contada, comentada e anunciada. Abriu-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E aí aquele homem falava desembaraçadamente. E o verso 36 tem uma ordem de Jesus, que a gente fica se perguntando por que Jesus falou isso. Jesus diz para ele, dá essa ordem, olha, não conte a ninguém o que aconteceu. E essa ordem foi repetida, diz o texto aí, porque quanto mais se recomendava, tanto mais eles divulgavam. Por que Jesus deu essa ordem, não é? A gente pode supor algumas coisas. Qual que é a dificuldade nessa ordem? Jesus não estava na Judéia. Quando ele deu essa ordem na Judéia, o que ele estava, na sua sabedoria, sendo Deus, ele sabia que ele tinha um propósito a cumprir, um ministério a cumprir, e ele sabia que a sua vida, diferente de nós, Jesus sabia do final da sua vida, que caminhava para a cruz. E ele não poderia morrer antes. Claro que nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e Ele é Deus. Então, quando ele diz lá na Judéia, para que não divulguem, é porque deveria ter o momento certo da sua morte, da sua crucificação. Só que aqui Jesus não está na Judéia e ele não está correndo o risco de alguém impedir o seu ministério de chegar ao final. Por que então ele dá essa ordem? E a gente pode supor pelo menos duas coisas. Primeiro, que Jesus estava preocupado em não ser lembrado como um operador de milagres. Talvez seja por isso, para que as pessoas estivessem crendo nele. E aí, quando você olha o último versículo, eles se maravilharam sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eles reconheceram a Jesus Cristo. Mas lembrem-se, quem esteve na escola dominical hoje, quem não esteve pode acompanhar o nosso estudo, tá lá no canal da igreja no YouTube. Mas nós falamos sobre o rei Dário. O rei Dário, as pessoas lá do tempo de Daniel armam uma cilada, né, com inveja de Daniel e fazem o rei fazer um decreto que no espaço de 30 dias, quem não dirigisse as suas orações ao rei, fosse lançado na cova dos leões. E aí, depois de perceber que aquilo era uma cilada para atingir especificamente Daniel, o rei fica muito triste com aquilo. E ele fica uma noite sem dormir, não come e tal. E no outro dia, logo cedinho, ele vai lá. Daniel, poderia, acaso o teu Deus ter te livrado? E aí Daniel grita lá do fundo, ô rei, estou aqui, está tudo bem. Deus fechou a boca dos leões, não permitiu que eu perecesse, porque Deus viu inocência da minha parte e contra o Senhor também eu não cometi delito nenhum, ó rei. E aí o rei exalta a Deus, fala que o reino de Deus é um reino sempiterno, fala do poder de Deus, mas aquele rei, mesmo vendo essa situação, ele não reconhece que o Deus de Daniel é o único Deus. Essas pessoas aqui viram Jesus operando o milagre, conheciam esse homem porque ele foi levado
por outros, provavelmente seus parentes. E aí eles reconhecem, sim, Jesus esse aí tem feito as coisas muito bem feitas. Meus irmãos, existem muitas pessoas nessa condição, né, que reconhecem a Jesus, mas não o reconhecem como Senhor e Salvador. Talvez, não tem como a gente afirmar isso, mas talvez seja por isso, para que aquelas pessoas aprendessem que ele não era simplesmente um fazedor de milagres. Talvez para ensinar isso. Uma outra exposição seria a ideia daquela Jesus agindo mais ou menos como uma mãe, né? Nós somos pecadores e insistimos na desobediência muitas vezes. E Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, talvez, né? Não que ele estivesse fazendo com que pecassem, não é isso que eu quero dizer, mas lembra daquela historiazinha de uma mãe que quer muito que o filho... Eu lembro quando eu era criança, né? Que a minha mãe às vezes dizia assim, olha, vai lá no mercado. A gente morava numa casa, tinha 2,5 quadras do supermercado, e ela dizia assim, vai lá buscar pão. E, gente, aquelas 2,5 quadras eram 2 quadras do lamento, né? Que eu ia murmurando de ir, poxa, mas eu não queria vir aqui e tal. É mais ou menos aquela mãe que diz assim, olha, você que não se atreva a ir lá no mercado e buscar 5 pães para mim, viu? Senão você... E aí a criança, então eu vou. Já que não é para eu me atrever, eu vou desobedecer, né? Não sei se foi essa a ideia, mas é isso que acontece com essas pessoas que ouvem de Jesus, dizendo para não fazer uma coisa e eles fazem. O fato, meus irmãos, é que aqui é mencionado por Marcos que as pessoas estavam maravilhadas em Jesus Cristo. Seja qual for o motivo que Jesus deu essa ordem, a nós nos importa saber que nos foi dado uma ordem diferente dessa. A nós foi dado a ordem de ide, fazei discípulos de todas as nações. Essas pessoas, embora tenham visto Jesus fazendo milagre, muitas delas não reconheceram a Jesus como Senhor, diferentemente de nós, que reconhecemos a Jesus como Senhor. E ao reconhecermos a Jesus como Senhor, nós nos alegramos na obediência desse imperativo de Jesus, de fazer discípulos, de anunciar o Evangelho. Nós não anunciamos a Cristo somente por entusiasmo e admiração, nós fazemos por obediência. Jesus Cristo diz, está lá em João 15,14, vós sois os meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. Nós temos alegria na obediência, e a nós foi dado essa ordem de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar as palavras do Senhor, essas coisas, ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas do texto ficaram maravilhadas, disseram que Jesus fazia tudo esplendidamente bem, só que elas estavam se referindo tão somente ao milagre de Jesus, que elas acabaram de presenciar. Nós temos conhecido a Jesus como Senhor, como Filho unigênito do Pai. Nós nos maravilhamos em Cristo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Nós reconhecemos o Seu poder, nós reconhecemos as Suas palavras de poder, nós nos maravilhamos com a graça salvadora, a Sua maravilhosa graça que nos alcançou. Meus irmãos, nós somos discípulos de Cristo Jesus, nos maravilhamos nele e anunciamos o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos ser obedientes ao Senhor, anunciar o nome de Cristo, onde quer que nós estejamos. Lembrando que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, que é poderoso sim, que tem poder sobre a obra criada, e tem poder sobre as nossas vidas, que tem poder para nos salvar da perdição eterna, merecimento de condenação, da culpa, e Ele nos traz para o reino da Sua maravilhosa luz. Estamos salvos em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Que Ele mesmo nos abençoe, em nome dEle, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e nós vamos
para o último cântico espiritual e eu estarei em seguida impetrando a bênção. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho nosso Salvador, nós Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra e pelo Teu poder e majestade que é sobre as nossas vidas. Ó Deus bendito, eu peço ao Senhor que esteja nos auxiliando com a ação do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra, que aguardemos em nosso coração, confiemos sempre em Ti, tenhamos a disposição alegre de anunciar o nome de Cristo Jesus onde quer que estejamos. Abençoe o Teu povo aqui reunido, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo o mal. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que eu oro. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos? a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, hoje e sempre. Amém.